Tava parando pra pensar aqui. Você acredita em destino ou é tudo escolha? Essa pergunta, ela carrega uns dois lados da minha cabeça muito forte. Porque quando a gente entra nesse assunto de espiritualidade, e hoje em dia a galera até zoa em questão de meme, de frequência, você entender o universo, entender como que as coisas caminham e andam, a gente duela com duas respostas muito fortes sobre isso. E pra mim, na minha experiência própria, eu acredito que os dois caminham lado a lado, o destino e a escolha. Na nossa vida, as coisas, elas sempre são nossas, sempre serão e sempre foram nossas. O que muda é a escolha que a gente faz para poder acessar elas. Então, nada, nem ninguém, nem pessoas, nem lugares, nem hábitos estarão aptos a se adequar à sua nova vida se você não tiver feito a sua escolha para isso. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas é o que tá acontecendo comigo. Eu tenho um paladar super infantil. E aí eu comecei a me abrir mais para comer saladas e afins. E eu percebi que eu gosto de um jeito que a salada é cortada que me faz ter vontade de comer. Mas a salada, ela sempre esteve presente na minha vida. Porém, de uns tempos pra cá, eu escolhi comer. Foi um exemplo muito bobo, mas é um exemplo de fato que enquanto a gente não estiver aberto a gente escolher, o nosso destino meio que não se desbloqueia. O destino, pra mim, nada mais é do que a gente não ter domínio das coisas, né? Então, pra mim, duela esse 50-50. A gente tá preparado pra viver o extraordinário, a gente tem coisas que estão predestinadas a acontecer, porém a gente tem que se abrir a escolher elas, né? Depois que acontecem as coisas, eu não sei se vocês têm esse costume de fazer reflexões sobre a vida de vocês, mas eu sempre dou uma voltada, e isso é uma coisa que eu li, é verdade. A única coisa que a gente tem certeza é o nosso passado, porque o presente é o hoje, então a gente não sabe o que esperar, por exemplo, daqui 5 minutos, né? E o futuro é muito incerto, então a única certeza que a gente tem pra gente poder se basear e fazer certo e poder ter uma direção de coisas que a gente não consegue enxergar é vendo o nosso passado. E as pessoas que eu conheci na minha vida, aos lugares que eu passei, muitas dessas coisas eu acredito sim que foi o destino, porém são escolhas que eu fiz, sabe? A gente tem uma certa mania da gente terceirizar responsabilidades. Então, quando tá de acordo com a nossa performance, do jeito que a gente quer, a gente fala, não, fui eu que fiz, fui eu que escolhi. Mas quando alguma coisa sai um pouquinho da rota ou não foi de acordo com o que a gente quis, a gente fala que, ai, sabe assim, ai, esse destino. E na verdade não, a gente também escolheu isso, né? Então, tem essa dualidade. Nisso, claro, falando sobre oportunidades que a gente precisa agarrar pra não perder, né? As coisas que a gente tem certeza que é nossa, a gente sempre teve essa certeza. O que muda é que conforme o tempo a gente vai meio que carregando, sabe assim? Autoestima, a gente vai carregando conhecimento, a gente vai carregando coragem e vontade pra gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E aí sim a gente se alinha e fica de acordo com isso. Então, respondendo a pergunta, pra mim
as duas coisas caminham juntos.